Segundo essa moça, 2/3 das pessoas são tortas. Um rapaz até me perguntou, não foi? Ele fez uma pergunta inteligentíssima, que é, e o outro terço? Não é torto. Você queria saber, né? Como é seu nome? Telmo. Telmo? É. No fundo você queria saber se você é torto ou não, eu acho. Mais ou menos, mais ou menos. Né? Você sente dores na coluna? Principalmente quando eu lavo a louça. Mulher em casa é braba, rapaz. Tá pensando o quê? E você... Carioca, baiana. Aí, se não lavar a louça, a gente apanha. Então você, além de torto, apanha. Vamos ver como é que é essa história toda, conversando com a fisioterapeuta Elizabeth Ferreira. Venha pra cá, Elizabeth. Elizabeth, essa entortação toda é uma coisa que vem aumentando ou sempre foi essa proporção de tortos no mundo? Na verdade, eu acho que a gente não tinha dados sobre isso, pelo menos não tão objetivos, né? Então, o jeito de dizer que as pessoas são assimétricas, ou seja, bom, sou fisioterapeuta de formação, e o que a gente tem como modelo na fisioterapia, um modelo até internacional, é que o lado direito do corpo ele tem que estar na mesma altura do esquerdo. Os ombros, a pelve... né? Não precisava nem ter uma opinião internacional a respeito disso. Então, mas... Se você encontra o cara na rua assim, diz assim... Exatamente. Ele é ligeiramente assimétrico. Tá? Né? Então, só que daí, o que você vê? Assim, esse é o modelo. Então, se você pega um modelo internacional, livros, esse é o modelo científico. E o que a gente observa é que você sai na rua, as pessoas são assimétricas. Então, isso não é real. Então, o que eu fiz no doutorado, né, meu trabalho ele é resultado de uma tese de doutorado, defendido na Faculdade de Medicina da USP, com orientação da professora Amélia e coordenação do professor Marcos Duarte. E o que nós fizemos foi tentar quantificar isso. Mas daí fica assim, bom, mas eu acho que é um pouco, eu acho que é muito torto. Quanto que é ser torto? Né? Então, isso é uma ótima pergunta. Quanto é, até que ponto a tortura... Ou a assimetria... Não vamos usar essa palavra horrorosa. Até que ponto o fato de ser torto é considerado normal? Isso. E talvez porque eu fiz doutorado em ciências, mas eu fiz o mestrado em psicologia. O que eu observo no consultório? Paciente que passou por um outro profissional, me falaram que eu sou torto, que eu tenho isso, eu tenho aquilo. E dependendo do momento de vida do paciente, isso cai para ele como uma bomba, né? Ou como uma desculpa que ele precisava para não se aceitar, né? Porque dizem para a pessoa, você está torto, você é torto? Porque para um fisioterapeuta, você vê as pessoas o dia inteiro, todo mundo assimétrico. Então, quando você vê um paciente... Todo mundo assimétrico? Praticamente. Né? Quer dizer, tem 1/3 do... Do baiano, da baiana... Telmo, né? Telmo. Tem 1/3 do Telmo. Mas a maioria, sim, né? E aí acho que, para mim, pelo menos, era uma coisa que eu queria saber, o que é ser normal? Até porque, quando a gente começa a quantificar, a gente pode entender que ter assimetria de 1 ou 2 graus nos ombros, por exemplo. Se isso for altamente predominante na população, então isso é normal. A partir de quantos graus eu tenho que me preocupar, eu tenho que tratar, eu indico uma lesão, né? Então, acho que iniciar esse raciocínio é que era o objetivo dessa tese de doutorado. Né? Tem uma coisa que vira até brincadeira, claro que eu falo isso com o maior carinho e brincando, mas tem aquela brincadeira de se dizer que o cearense não tem pescoço, ele é meio Castelo Branco aqui, meio encolhido. E também o presidente de Castelo Branco ele tinha outra característica curiosa, que é o seguinte, ele usava calça santropeito, que é aquela calça, a cintura dele era aqui. Então ele ficava assim, né? De perfil é que se vê mais que ele era torto. Bom, acho que inicialmente a gente pode dizer que bom gosto não era forte. Sim. Isso não era uma necessidade fisiológica. Tem muita gente, você não encontra na rua? A pessoa tem 2 bundas, uma atrás e uma aqui. Acontece. Isso aí não há postura que se corrija, né? Então, como que a gente entende a postura, né? A definição de postura é a organização de todos os segmentos do corpo num dado momento. Então, como que você vai organizar os segmentos do seu corpo?
Depende do que você tem de alongamento, de encurtamento. Ô, Mira! Tá rindo do quê? Tá todo torto aí rindo dos outros? Você tem alguma simetria? Você já analisou? Tem. Tem? Sou normal. Você é normal? Não parece, mas... O normal é quantos graus? Tem... Depende para que região do corpo, né? Então, para a gente conseguir avaliar isso, foi feita uma equipe, é um projeto financiado pelo CNPq. Então, tem fisioterapeutas, físicos, dos físicos, né? Eles conseguiram fazer com que a gente fizesse um software para analisar isso e quantificar essas alterações. Esse software é livre, gratuito, qualquer fisioterapeuta pode utilizá-lo, porque a intenção é gerar uma base de dados nacional da postura do brasileiro, né? Então, esse programa, qualquer fisioterapeuta, como eu falei, ele pode utilizar. A intenção é poder quantificar isso e chegar a um número suficiente que a gente possa dizer assim, não, a postura do brasileiro, ela é realmente valha assim. cientificamente. E no resto do mundo já existe esse tipo de estudo sobre algum povo? Alguma... Tão amplo, não. E até você brincando, falando do cearense, mas as características regionais, elas são muito importantes, né? E até uma das preocupações do software é que ele fosse algo, assim, possível de ser utilizado em São Paulo ou em qualquer outro estado do país. Claro, claro. Então, uma metodologia não, porque há simples, características barata. diferentes. Sim, mesmo, né? sem a menor dúvida. Agora, por exemplo, você pega pessoas... atletas, um tenista, por exemplo, ele vai ter uma simetria desenvolvida por uma hipotrofia de um lado e hipertrofia do outro, ou não? Então, ou isso não conta? A gente não vai, conta, mas a gente não vai saber se ele tem essa alteração postural desenvolvida pela prática, né, pela atividade física que ele pratica, ou acentuada por. Mas certamente ele terá, né, sim, uma tem uma alteração. relação. O mais importante na análise postural é entender a distribuição de carga. Então, por onde passa a carga? Porque o seu corpo ele tem como objetivo te manter equilibrado, gerenciar a carga, e por conta desse gerenciamento ele aumenta, diminui a contração muscular. E se você tem sobrecarga em alguns segmentos, isso gera lesão no decorrer do tempo, né? Você, na sua pesquisa, você ficou surpresa com um pequeno número de pessoas, os ombros bem alinhados? Sim. Quanto é, mais ou menos, o percentual? De simetria de ombro, né? De ombro a gente achou simétrico 9%. Só? Que é pouco, né? Muito pouco. E isso é uma coisa que a pessoa já nasce assim ou desenvolve por um problema de postura? Então, essa resposta a gente não teria, porque o objetivo é uma pergunta muito específica, né? Qual é o comportamento postural da população adulta? Que esse é o objetivo da pesquisa. As causas, né, seriam já um outro trabalho. Bom, antes de mais nada, como isso aqui é uma coisa de interesse público, eu gostaria de dar o endereço do site onde se consegue esse software gratuitamente, que tem um nome curioso até, que é www.incubadora.fapesp.br. Eu vou pedir para a Yara colocar isso aqui embaixo para a gente ler. O sapo de que é esse sapo? Na verdade, são as iniciais, né? De software de análise postural. Sapo. Daí virou sapo. O sapo está no ponto, sapo. Vamos ver aqui o site. Está aí. Está aqui, software para avaliação postural. E, bom, o endereço vocês estão vendo aqui embaixo, é tranquilo. E o que é legal desse projeto, porque ele é a junção, né? Então, por exemplo, de fisioterapeutas com visão clínica e de físicos que têm essa visão, que conseguem dar formato para isso, né? O que você fez com o Derico? Como é que foi o estudo do Derico? Bom, o Derico ficou muito bem vestido, né? Na região externa, né, Derico? A gente já pode ir mostrando como é que é. Então, vamos mostrar as fotos primeiro. Que coisa linda. E o detalhe é que ele tem cócega. Ele tem muita cócega. Então você imagina um homem de cueca colocando essas bolinhas de isopor e ele num ataque de cócega. Essas bolinhas, isso aí podia sair fantasiado de árvore de Natal no carnaval, se pintar de... essas bolinhas são colocadas como? São coladas? São. Na verdade, essas bolinhas, como eu falei, a intenção é que a metodologia fosse muito barata, né? Então, são bolinhas de isopor com fita dupla face. Você vê que ele já tem ali, você já vê que ele tem o ombro direito mais baixo do que o outro. Então, esse dado, por exemplo, é interessante. Esses pontinhos, eles representam pontos ósseos do corpo que a gente coloca essa bolinha para conseguir visualizar externamente. Vamos ver as outras fotos?
Que bonito isso. Parece antes e depois, porque ali ele deu uma encolhida braba na barriga. E eu devo dizer o seguinte, que ele colocou alguma coisa na sunga na frente para ficar mais comprida, porque aquilo é mentira, claro. Tem uma bolinha na ponta do queixo. Aquilo que está no chão, o que é, Elizabeth? Então, porque quando a gente faz, como eu falei, esse resultado de um trabalho científico, então, por exemplo, esses pontos, né? Foi muito trabalhoso escolher quais seriam os pontos que nós iríamos sugerir. E em relação aos pés, tem uma polêmica na fisioterapia se você orienta o paciente a posicionar os pés ou não orienta e deixar livre. E a nossa opção é deixar livre, porque a partir do momento que você organiza os pés, você altera a postura. Ninguém né? mandaria alguém ficar nessa posição que ele escolheu ali. Só que, em contrapartida, tem uma preocupação na ciência que é conseguir saber qual o tamanho da base. Então, a gente usa esse tapetinho, desenha o pé dele e a gente consegue medir isso depois. Qual é o tamanho do pé dele? Né? Não. Quanto é que você calça? 44. É que a gente faz um cálculo para ver o tamanho da base. Né? Quer dizer, ele tem uma bela base, 44. E ainda ele fica assim, né? Com os membros inferiores. Agora, temos a foto. A imagem do resultado. Você sapeca isso no computador, não é isso? Usa o software para ver o resultado. Vamos ver a foto, então. Aqui, como é que é? Vai lendo pra gente, vai falando. Ele vai te dar uma tabela numérica, né? Então, bom, no caso, uma coisa que você percebeu, né? No caso do Derico, ele tinha uma alteração dos ombros, né? O ombro direito é mais baixo. No meu trabalho, a gente avaliou no doutorado que 68% da população tem uma inclinação à direita, mas numa média de 1,4 graus. Isso é pelo fato influi o fato da pessoa ser canhota ou não? Então, é uma dúvida que a gente tem. Na população que eu estudei no doutorado, em torno de 130 pessoas, a gente fez testes estatísticos que não apresentavam relação. Entre canhoto e... Pelo menos não nessa população, mas que ainda é uma população reduzida. Cabeça, né? O que quer dizer aquilo ali? 0,25. Na cabeça quer dizer o quanto que ele tem de inclinação, quanto que a cabeça está totalmente simétrica em relação aos ombros ou quanto que ela está inclinada. E 25 quer dizer o quê? Que ele tem 2,5 graus de inclinação. É 2,5. De inclinação para onde? Então, no caso, como ele está sem sinal, quer dizer que é positivo. Então, quer dizer que essa inclinação é à direita. O sinal positivo ou negativo, ele deve ser interpretado... Ele tem 2,5, assim? Ele é um pouquinho inclinado à direita. Sem cabeça. Tronco. Daí, então, os ombros, né? Alinhamento horizontal dos acrônios. Acrônios, aí que é o ombro. É o ombro. Que nome bonito, acrônios. O meu também chama assim? Também. Acrônios 5,5, já é uma... Então, se a gente imaginar que pelo menos nos dados em que eu tenho, a gente tem a média de 1,3. E 5,5... O dele é 5, é para mais ou menos o Quasimodo, né? O Corcunda de Notre Dame. Não, já tinha um de 6,9 na população. 6,9? Tinha. Então, acho que a pergunta no futuro, se a gente aumenta esse N no banco de dados, a gente conseguir descobrir a partir de quantos graus isso tem que ser mais ou menos preocupante. Né? Aqui, por exemplo, alinhamento horizontal das espinhas ilíacas anterosuperiores. Então, isso fala do alinhamento da pelve. E é interessante porque a pelve ela é fechada num anel ósseo, né? Então, ela tem muito menos liberdade para inclinações, para assimetrias do que o ombro, que ele é solto. E mesmo assim ele tem 1%. Não é nada isso, uma pequena inclinação, desprezível. Para que lado? Para a direita. Também, tudo é para a direita, no caso. Ângulo entre os dois acrômios e as duas espinhas. 4,5? É isso? Menos 4,5. Isso, ou seja, ele tem uma inclinação, porque essa medida... Você não quis contar para ele, né? Tá bom, não, eu ia contar depois, aos poucos. Né? Entre o ombro e a pelve. Então, a gente está dizendo que ele tem o ombro um pouco mais baixo, a cabeça inclinada, mas depois ele faz isso. Faz de novo para mim, deixa eu ver. Olha, ele está fazendo. É viado. Isso quer dizer que ele anda o tempo todo assim, não? Não, esse resultado o relatório não oferece. Não? Membros inferiores. Não disponível. É o pinto. Não tem mesmo. Acabou. Tá aí. Ângulo frontal do membro inferior direito menos
1,3. Isso quer dizer que ele tem uma perna mais curta que a outra? Não, no outro item, onde tem diferença no comprimento dos membros inferiores, sim. Mas 0,3 também, essa medida é muito pouco, é desprezível, né? Isso não influi, por exemplo, em problemas de coluna, 0,3? Não. Na verdade, eu acho que a gente faz uma tabela numérica, né? O relatório é muito legal, o programa é legal, mas é lógico que se isso não for feito com boa interpretação, uma boa interpretação do profissional, ele não diz nada, né? Mesmo porque ele não resolve, não trata, não tira a dor. Mas eu acho que ele tem algumas funções. Primeiro, que faz com que a discussão seja mais objetiva, quantitativa. E segundo, vamos supor, você vai hoje no meu consultório, eu te avalio. Tem essa informação. Agora, aí daí que você volta daqui a 1 ano, 2 anos. A gente consegue ver como que a tua postura evoluiu ou se alterou nesse período. Agora, aquele provérbio que diz pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Isso é verdade? Não, né? Quer dizer, a pessoa não é verdade. Mas daí que é importante a gente ter um modelo, né? O que é ser torto, o que é ser alinhado. Então, ser totalmente simétrico é utópico. Então, agora, o quanto que você tem de assimetria, o quanto que a assimetria relaciona-se à dor e o quanto que a gente pode melhorar isso. Bom, mas é utópico, mas mesmo assim tem o quê? Um terço da população que é... Que é simétrico. Simétrico? Mas por esse termo de ser simétrico em alguns segmentos do corpo, né? A gente não misturou tudo isso num só, a gente não tem um índice de postura ideal. Certo. E com isso... Você como fisioterapeuta, você usa isso para melhorar a postura dos pacientes, não é isso ou não? Eu acho que para ter uma informação mais objetiva, é lógico que isso tem que ter uma interpretação clínica bem adequada, porque senão não justifica um bom tratamento. E acho que a intenção é que a gente consiga ter isso num número maior, né? Como eu falei, um projeto conjunto com o Laboratório de Biofísica, e que a gente consiga ter um banco de dados da população brasileira. Então, a gente quer ter multiplicadores, pessoas que possam alimentar o banco de dados junto com a gente. Muito bem. Eu conversei aqui com a Elizabeth Alves Gonçalves Ferreira, que está nesse trabalho sensacional de pesquisa. Vocês já viram o endereço, já viram o site. Elizabeth, muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco a gente volta.